Olá, meus alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje vamos dar continuidade às nossas aulas à distância. Semana passada falamos um pouquinho sobre Revolução Industrial, onde teve início na Inglaterra, por que foi na Inglaterra, né? Bom, enfim, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as cidades industriais. Como eram essas cidades, né, da época da Revolução Industrial? E eu vou trazer para vocês aqui umas imagens para vocês olharem. Olha lá. São imagens que representam as cidades da época da Revolução Industrial, né? Eu quero que vocês observem essas imagens e percebam o que há em comum entre essas imagens. O que vocês acham que existe em comum entre essas imagens? Olhem bem, olhe lá, a outra imagem. E mais outra imagem. O que será que há em comum entre essas imagens? Conseguem perceber? Tenho certeza que perceberam. A grande quantidade de chaminés. Então, as cidades medievais, as cidades da Revolução Industrial, elas eram muito cheias de indústrias. E essas indústrias tinham muitas chaminés que soltavam muita fumaça, muita fuligem preta, muita sujeira, né? Então as cidades elas eram bastante poluídas de fumaça e fuligem. E por quê? Por conta da máquina a vapor, porque o que fazia movimentar todo o maquinário dentro das indústrias era a máquina a vapor, né? E é sobre essa máquina a vapor também que nós vamos falar um pouquinho. Eu quero mostrar para vocês aqui também, tá na apostilinha de vocês, atividade 2. Tem aqui vocês têm um esquema de funcionamento da máquina a vapor. Mas eu encontrei também, para poder entender melhor esse esquema, um vídeo que eu também quero tentar passar para vocês. Eu vou tentar, não sei se eu vou conseguir, tá bem? Eu encontrei esse vídeo que ele mostra uma maquininha a vapor feita de vidro, bem interessante. E eu vou tentar reproduzir para vocês, eu não sei se eu vou conseguir, mas vamos tentar. Vamos lá. Olha que interessante, gente. O vapor produzido com o calor aqui, o vapor faz com toda essa engrenagem funcione, ó, empurra a peça e faz com que ela funcione girando a roda. Bem interessante, né, gente? Achei super legal isso. Dá para ter uma ideia bacana de como funcionava essa máquina a vapor.
Pronto. Viram que bacana? Muito legal isso, né? Eu achei super legal. Vou voltar lá. Então, olha que interessante, né? A produção, a queima de um combustível fez com que a água fervesse, produzisse o vapor, esse vapor entrando por esse caninho fez com que essa engrenagem funcionasse, né? Então, é mais ou menos o que a gente tem aqui nessa imagem. Queima de um combustível. Que combustível? O carvão. Carvão mineral, gente, não é o carvão de churrasqueira, não, tá? É o carvão que era esse carvão era tirado das minas, é o carvão mineral que era queimado. E aí a gente consegue entender um pouquinho do porquê toda essa fumaça e essa sujeira que saía das chaminés, né, essa fuligem preta que deixava as cidades completamente sujas e poluídas, né? Então as cidades elas tinham uma poluição muito grande, porque as chaminés saía a fumaça da queima do carvão, mas junto com a queima do carvão, com a fumaça, saía também toda uma fuligem. Então as cidades ficavam envoltas ali, envolvidas por uma fumaça. E isso trazia muita sujeira, isso trazia muita poeira, os rios eram contaminados porque eram pegos as águas dos rios para que fosse fervida ali para fazer o vapor na máquina. Então, as cidades, nas cidades medievais, existia uma poluição muito grande, uma coisa assim muito intensa. Então, a sujeira trazia contaminações, traziam doenças, então as pessoas sofriam muito. Fora que eram cidades, né, muito, com uma população muito grande. Então, população muito grande, falta de higiene, porque eles não tinham rede de esgoto, eles não tinham água encanada, eles não tinham luz elétrica, eles não tinham nada disso. A criação de animais geralmente eram feitas junto ali na rua, então as crianças brincavam junto com fezes de animais, né? Era uma sujeira muito grande. Então, as cidades industriais, elas eram insalubres. O que significa dizer insalubres? Que elas eram insalubres. Elas transmitiam muita doença, né? Existia um risco de contaminação, de doença muito grande nessas cidades industriais. Então, elas não eram saudáveis, né? Não eram cidades que propiciavam a saúde, e sim a doença. Mas isso por quê? Por conta do quê? Por conta da poluição que já teve início na época da Revolução Industrial, né? Então, a gente pode dizer que a Revolução Industrial ela foi ali o início, né? Foi o que deu assim um boom de destruição ambiental. Infelizmente, né? Mas o capitalismo ele trouxe isso para a humanidade, né? Bom, vocês têm, voltando lá para a nossa apostilinha, vocês têm aí duas atividades importantes para serem feitas. A primeira, vocês têm aí uma pesquisa para fazer a respeito da máquina a vapor. Vocês vão fazer numa folhinha à parte e vão colar ou grampear ela nesta página da apostila, tá bem? Então, vocês vão pesquisar quando a máquina a vapor foi inventada, a origem, quem foi o inventor, o funcionamento dela, como era, e principalmente a importância da máquina a vapor, tá? Então, a primeira atividade é uma pesquisa. Segunda parte, vocês têm aí, ó. Observe as imagens acima que representam as cidades industriais. Pesquise na sua apostila universitária, você tem lá na própria apostila sua, e explique como eram essas cidades industriais. É pouquinha coisa para essa semana, não temos muitas atividades para serem feitas, né?
Dá para fazer bem feitinho. Gente, não deixem de fazer as atividades, completem as suas apostilas. Muitos alunos entregando apostilas em branco, não há necessidade disso, gente. Vocês têm capacidade para fazer as atividades, ok? Se tiverem dúvida, nós estamos no WhatsApp nos grupos. Peçam para os professores responsáveis pela classe de vocês entrar em contato comigo se for o caso, ok? E aí eu respondo para vocês, tiro as dúvidas e se for, entro em contato direto se for preciso. Bom, gente, por hoje é só. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.